gravar vídeo, gosto de gravar Mas em todas as podcast. redes sociais vocês estão presentes, né? Sim. Então procurem lá uma comunidade no Orkut, o flogão deles, que eu tenho certeza que tá Flogão. bombando no momento desse. Mas vamos lá, vamos ao que interessa nesse assunto. A gente muito... Eu não sei como acaba sendo essa vertente de análise de vocês pros quadrinhos, mas creio eu que acaba sendo muito na questão da representação. Como acaba sendo muito cinema trabalhado também, acho que é o viés mais... Acaba sendo um viés mais prático de se pensar, né? Recentemente eu dei um mini curso com um colega que falava sobre a representação de uma ideia de fascismo em África no cinema ocidental. E a gente discutiu muito essa questão de representação, lembra que a gente teve longas conversas, e eu acho que com os quadrinhos isso acaba se aplicando mais, né? Eu queria que vocês falassem bastante sobre essa questão de representação, como que vocês pensam nisso, qual é o viés metodológico para se ver o quadrinho e o filme de super-herói, um pouco mais nesse aspecto. Eu acho que a gente tem segmentos diferentes. Eu acho que não tem uma linha metodológica específica, clara, não que a gente tenha postulado de forma clara entre aqueles que produzem o blog. Eu acho que, eu não sei, para mim, né, na hora de fazer a produção, eu acho que eu e o Bruno, mais ou menos, a gente segue mais ou menos nesse sentido. A gente trabalha com determinados itens, vamos supor, é o filme do Pantera Negra, é um lançamento novo de quadrinhos dos X-Men, qualquer coisa que seja, e a gente usa isso como quase um pretexto, é um trampolim para discutir questões mais amplas. São duas coisas, né? Igual, se você perguntar para mim, qual a sua linha metodológica no meu doutorado? A questão do imaginário, trabalho muito com o Gilbert Durand né, e toda essa linha. Agora, no blog é outra coisa, até porque aquele formato nos permite experimentar. Então a gente consegue ali fazer coisas que, obviamente, num texto acadêmico não poderia ou demandaria muito tempo. Então ali é um lugar muito de experimentação, né? É o que o Adriano comentou. Ali é um espaço que a gente tem para experimentar. Exato. E aí, tem de tudo lá. Eu acho que só para dar alguns exemplos, eu tenho um texto que fala sobre a relação do imaginário do Batman com o medo, né? Sobre o Durand tem 3 tipos de símbolos do medo que ele vê nas culturas humanas, e eu mostrei naquele texto como que aqueles 3 tipos de medo estão presentes no Batman, e é por isso que a gente consegue acreditar que o Batman, você poderia sentir medo dele, apesar de você olhar um homem vestido de morcego e achar ridículo, mas em algum nível você compra aquela ideia de que você pode ter medo do Batman. Esse é um exemplo. Um outro tem uma análise que foi recente agora no último 11 de setembro, que é o Capitão América e o 11 de setembro, feito uma análise sobre um quadrinho que é o New Deal do... esqueci o nome agora dos autores. Mas é isso, assim, mostrando como que tá a representação do 11 de setembro naquele quadrinho de uma ferida ali que estava recente à época, o quadrinho é de 2002, e como que aquele quadrinho mostrava um trauma que a sociedade americana estava sentindo, né? São 2 textos diferentes, mas que o formato me permite experimentar nesse sentido. E no caso do seu mestrado? Então, eu acho que eu nunca consegui, pelo menos no espaço dos quadrinheiros, variar muito a temática. Eu sou americanista, né? Então, meu trabalho acadêmico é muito ligado à história dos Estados Unidos. Então, eu acabo trazendo muito essas reflexões que estão ligadas, assim, aquelas diretrizes conceituais identitárias da cultura norte-americana. Eu acabo buscando, eu fico atento a essas coisas, como elas se expressam nos quadrinhos. A gente produziu um post, sei lá que ano que foi, que era o espírito das leis no Guerra Civil. Uhum. Isso foi antes do filme sair, mas depois dos quadrinhos, né? Os quadrinhos de 2006 até 2007. E assim, era uma reflexão que já faz parte, já está presente, por exemplo, nos artigos federalistas, né, do Alexander Hamilton, do John Adams nos Estados Unidos, mas que eu trouxe usando um quadrinho como, sei lá, um exemplo para a gente fazer a reflexão. A gente aposta muito nisso, assim, nessas camadas de leitura, né? Então, assim, você pode ver ali só 2 super seres, sabe? Só o Capitão América e o Homem de Ferro se batendo. Você pode, mas assim, a gente tenta mostrar essas outras camadas. Pode ver ali um debate entre segurança e liberdade, que estava em voga e ainda está muito no mundo de hoje, a partir do 11 de setembro. Você pode ver a questão do espírito das leis na Guerra Civil. Mas entra também como metodologia a questão imagética, a descrição imagética, não naquele panorama do Panofsky, né? Mas aquela ideia de você pensar a imagem e não apenas o diálogo em si. Não, sem dúvida, isso é fundamental para entender quadrinhos.
né? Inclusive esse é um dos problemas de algumas análises, né? Talvez até de historiadores, porque o historiador tem essa coisa de presta muita atenção no que está sendo dito, nos diálogos ali dos quadrinhos ao texto, e não repara na imagem, né? Que muitas vezes nega o texto, e HQ é essa interação, né? Não tem como você pensar quadrinho sem levar em conta a questão da imagem. Pois é muito difícil, eu acho que num ambiente acadêmico você conseguir transpor a barreira do texto, né? O acadêmico de novo, os nossos interlocutores acadêmicos, normalmente eles só trabalham com fonte textual. Então você acaba privilegiando muito na produção acadêmica só texto. É isso que a gente está falando. Eu acho que os quadrinheiros é um espaço para a gente fazer da forma que a gente gostaria na academia e não consegue. Né? Os quadrinheiros eles dão essa liberdade e permite a gente, eu acho que, ter mais mobilidade de abordagem de temas e da forma que a gente é capaz de analisar. Que na academia ela estrangula, ela sufoca. Sim. Porém, é aquela coisa, é diversão e rigor. Então, as ferramentas conceituais que a gente aprende na academia, com estudo sistemático, organizado de autores, de fontes, de como se abordar metodologicamente essas coisas, é o que enriquece a análise. Eu acho que esse porque senão ia virar aquelas coisas assim, quem que é mais forte, se é o Superman ou o Goku, esse tipo de coisa. Não que a gente não se valha algumas vezes, porque é divertido também. Sim, é divertido. E claramente é o Goku. Não sei quão relevante a gente trazer, mas claramente é o Goku.